Boa. E, e aí naquele momento eu falei, pô, eu quero mexer com isso. E aí sim foi, durante os anos aí de colegial, tentei montar um monte de negocinho que envolvia computação de alguma forma na época, e no final do colegial eu já sabia que eu queria fazer engenharia elétrica e fui para a Poli já pensando em encontrar um negócio. Montei com o Ronaldo um negócio, com o Rodrigo eu trabalhava num laboratório de pesquisa, o Mário era amigo do Rodrigo e no final das contas, um dia o Rodrigo estava procurando uma impressora para comprar, uma daquelas primeiras HPs, e falou, pô, você conhece algum site? A internet não era muito comercial ainda, mas a gente trabalhava com internet no laboratório de pesquisa. Você conhece algum site na gringa que faz comparação de produto, de preço, qual é melhor, qual é pior? Pô, não conheço. Procuramos, não tinha. E aí, sempre procurando negócio para empreender, falou, pô, tá aí, vamos criar um site que faz a busca de produto e comparação de preço. E assim foi, nasceu o projeto, chamava Quanto Custa. Ele chamava Quanto Custa porque o grande site de busca do Brasil era o KD. Google não existia nessa época, nos Estados Unidos era o Alta Vista, ou Excite, ou Lycos, né? O diretório era o Yahoo já. Então tinha o KD para encontrar o site, a gente era o Quanto Custa aqui encontrar o preço. E assim começou um projeto que na prática era para pegar preço de loja física. E é engraçado porque se a gente fosse usar o que hoje é teoria de startup, a gente teria desistido, porque o nosso teste de hipótese foi as lojas odeiam isso, elas nunca vão pagar para estar no serviço, pelo contrário. Né? A gente, quando lançou o Buscapé, que foi um ano depois de começar, né, em junho de 99, a gente descobriu, na verdade, que as lojas até estavam dispostas a processar a gente, de tanto que elas não queriam ter o preço comparado. E, de fato, esse é o primeiro site do Buscapé. No terceiro dia dele no ar, um grande varejista ligou e ameaçou processar se a gente não tirasse ele do resultado de busca. Bom, 99 era outro tempo, né? Para vocês terem ideia, o número no nosso plano de negócio em 99, a gente estimava que em 2000 o Brasil teria 100 mil usuários de internet e a gente achava esse número bom na época. E o Buscapé saiu com 35 lojas, que era basicamente tudo que tinha na internet brasileira. Né? Enfim, a empresa cresceu, a gente teve várias rodadas de investimento. Eu vou mostrar um quadro um pouquinho, porque traz um pouquinho da história do que eu faço hoje também. E quando eu saí da empresa, era mais ou menos final de 2013, já era um bicho maior. Tá? Então, o Buscapé já tinha ali mais de 1 bi de valor no mercado, tinham 20 negócios, um pouco mais entre aquisições e alguns outros produtos que a gente lançou. Alguns negócios são unicórnios hoje, Hotmart é um exemplo, a gente foi o primeiro investidor no Hotmart, o Hotmart passou num projeto que a gente tinha, e não tinha nenhum termo bonito, tá, na nossa época, isso que era engraçado. Então, quando eu comecei o Buscapé, não se chamava startup, quando a gente vendeu, não se chamava unicórnio, infelizmente. E em 2010, 2011, a gente fez um programa que chamava Sua Ideia Vale $1 Milhão. E a ideia era aproveitar que o mercado era muito escasso de investimento e apostar em jovens talentos em negócios que poderiam ter complementariedade com o Buscapé. E basicamente era um concurso onde todo mundo colocava plano de negócio. Em vez de dar um prêmio em dinheiro, a gente se comprometia não só a pôr dinheiro, mas a se tornar sócio. Quer dizer, eu tinha que aí ficar ali no cap table do cara, com o risco, obviamente, reputacional que você tem de estar lá sendo uma empresa. E o Hotmart foi uma dessas empresas. Então, a gente investiu R$300 mil por 30% do Hotmart, que é uma empresa que hoje vale mais de 1 bi. E o Cebit, tem alguns nomes aí que tiveram seu momento, como o próprio Buscapé já teve e hoje já está mais esquecidinho. Né? Eu acho que o maior highlight que é engraçado, entre todas as propriedades, no final de 2013, 30% do comércio eletrônico passava por alguma marca do Buscapé. Para chegar aqui, obviamente foi preciso muita gente boa e capital. Né? A gente não sabia, mas a gente estava sendo uma das primeiras empresas a passar por financiamento por estágio, que estava concluindo esse ciclo no Brasil. E financiamento por estágio
é basicamente você pegar a vida de uma empresa. Então, para quem entende de venture, eu vou ser um pouco repetitivo, mas acho que é legal explicar. É você pegar a vida de uma empresa e ao longo dela, você fatiar ela em fases, em estágios. Em cada estágio, a empresa tem um grande desafio e um grande risco para tirar da mesa. Então, quando a gente começou o projeto lá no começo, se a gente tivesse passado por essa metodologia que se usa hoje, 3, 4 amigos montando um comparador de preço. O que pode dar errado? Tudo pode dar errado. Os caras podem brigar como amigos e não dar certo, eles podem não conseguir desenvolver a tecnologia, eles podem desenvolver e ninguém usar, eles podem desenvolver, as pessoas usarem, mas o varejista, em vez de querer estar dentro e pagar, processar, como de fato aconteceu, né? É inúmeros os riscos. Então, um bom time de empreendedores olha e fala assim, bom, de todos os riscos, qual que é o maior e o mais fácil que eu posso tirar da mesa no primeiro estágio? E às vezes é resolver um teste de hipótese de modelo de negócio, às vezes é um protótipo. Vamos dizer que seja um protótipo. Legal, então vou levantar dinheiro para um protótipo. Vou pegar aqui Family, Friends and Fools, né? Vou atrás deles e pegar um chequinho, sei lá, quanto que eu preciso para resolver? Acho que 300 mil reais dá. Deixa eu levantar 500 para ter certeza que vai ter um colchão. Legal. 500 mil reais depois, ou eu tirei o problema da mesa ou não tirei. Se eu tirei, eu tenho lá o meu protótipo e agora essa startup tem todos os riscos do mundo, menos um. Então eu subo um degrauzinho. Né? Não, você não resolveu o protótipo. Putz, aí eu vou descobrir que possivelmente o full não é tão tolo assim. Porque ele vai lá e fala assim, bom, na minha análise, você continua com todos os riscos anteriores, mas você ainda tem um risco de execução. Você já não conseguiu executar da primeira vez, estou achando melhor eu não levantar, não te dar mais dinheiro. E possivelmente vai ser muito difícil eu levantar dinheiro com outro investidor. Porque, obviamente, ele vai perguntar, você já levantou dinheiro? Já. Com quem? Com fulano. Quanto? 500 pau. Para quê? Para o protótipo. Cadê o protótipo? Não tem protótipo. Então, o risco do financiamento por estágio, e por isso que é arriscado esse caminho, ele consegue produzir companhias muito grandes em pouco espaço de tempo, mas não é para qualquer companhia, e você passa pelo risco de você não ter a previsibilidade de garantia do próximo estágio. Então, aqui no Buscapé, de certa forma, aconteceu isso. A gente teve uma rodada seed, que foi em 99, uma série A, que foi em 2000, uma série B, que foi em 2005, uma saída, que foi em 2009. E à medida que tinha menos risco a cada etapa, o valor da companhia também foi crescendo. Né? Então, quem tivesse investido numa rodada seed, lá no final teria feito 300 vezes o dinheiro, quem investiu na série A faria 60, na série B 11 vezes, e assim por diante. Quando a Naspers acabou comprando o Buscapé, foi final de 2009, e tinha tido um hiato muito grande de investimento. E a gente pode depois falar disso no bate-papo, mas os Estados Unidos teve alguns anos de hiato, diria que teve cerca de uns 4 anos de inverno nuclear, a gente teve 9. Então, desde 2000, não tinha nenhuma notícia boa em digital, grande, de expressão. E aí essa saída do Buscapé veio para quebrar um pouco esse silêncio e chamou muita atenção, e muito por causa do valuation, que obviamente foi um valuation alto para a época, hoje não é nada, mas o que eu acho que nós, fundadores, não percebemos foram 2 coisas legais. A primeira era que a gente tinha sido a primeira startup a passar por todo esse ciclo, né? E tinha conseguido devolver dinheiro para os investidores. A segunda é que, por causa disso, muitos empreendedores começaram a buscar gente para mentoria. Então, vem cá, vamos fazer um almoço, vamos repetir esse almoço todo mês? Não sei o quê, não dá, estou ocupado. Então te dou X% da empresa. De repente você pinga um dinheirinho também. Quando eu vi, eu tinha feito 25 investimentos anjo, entre 2009 e 2014. Em final de 2013, eu tive que repensar minha vida, quando a Naspers fez algumas mudanças internas, e eu percebi que o Buscapé, na verdade, já está engraçado, mas eu percebi que eu tinha vendido o Buscapé. Eu só percebi que eu tinha vendido o Buscapé quase 5 anos depois de ter vendido. Posso abrir detalhes no Q&A, esse a gente deixa para o Q&A. Mas aí, obviamente, eu fui tentar encontrar, né? Eu podia tirar um sabático no final de 2013, começo de 2014. Pensei,
falei com vários amigos meus e acho que todos falaram, não, tira um sabático com 2 anos, vai estudar, vai pensar o que você quer na vida e tal. Com exceção de um, que era um cara que tinha sido meu board member no Buscapé na época do Great Hill, ali por 2006, 2007. Um cara chamado Matt Coffin. E ele fez o primeiro gerador de leads para financeira, que ele gerava leads para cartão de crédito, para mortgage, nos Estados Unidos, chamava Lower My Bills. Foi uma aquisição grande, 450 milhões de dólares. E ele era muito carismático, estava sempre na mídia, ele ia na Oprah uma vez por mês, ficava em LA, né? Não era nem em São Francisco, então estava todo conectado com a turminha de Hollywood. E ele falou, Romero, aposto que todo mundo falou para você tirar um sabático. Eu falei, é. Ele falou, falaram para mim também. Eu falei, e aí? Ele falou, tirei, 2 anos. Foi legal? Puta, foi incrível. Eu falei, então, você acha que eu devo tirar um sabático? Ele falou, nem fudendo. Eu falei, pô, como assim? Ele falou, cara, eu voltei e eu antes ligava, o cara me atendia de primeiro toque. Eu ligo, o cara nem me retorna, eu preciso fazer 2 FUPs. A Oprah nem responde meus e-mails. Ninguém quer mais saber de mim. Tipo, não fiz nenhuma conexão, me desliguei e fui embora. Ele falou, cara, não faz esse erro. Monta a tua ponte, depois que você descobrir para onde você vai, você descobre um jeito de arrumar o tempo do teu sabático. E ao contrário da estatística, eu resolvi seguir o conselho dele e fiquei ali 2014, 2015 tentando entender o que eu faria. Fiz um monte de coisa, fui ser conselheiro de um monte de empresa, foi muito legal. Teve empresa que foi super bem comprada, aliás, na véspera da eleição do Bolsonaro, como a Cente. Empresa listada, que a gente listou em Nova York, como o Wayfair, entrei no conselho ainda era privada, fiquei nela até dezembro do ano passado. Hoje o maior e-commerce de casa e decoração do mundo. Na pandemia, vocês podem imaginar o crescimento que teve nesse segmento. Enfim, e Endeavor e outros boards. E aí eu comecei a ver que eu me apaixonei mesmo por estar participando de várias histórias, por vários sonhos. E o que eu mais gostava de passar tempo era com o empreendedor, tentando ajudar no dia a dia, tentando trazer um pouquinho eu brinco, né? Vale mais nessa história trazer olho roxo e cicatriz, o empreendedor que é muito mais um cara que apanhou do que um cara que bateu, né? Porque ele sabe que ele vai apanhar e que ele precisa ver como ele vai sobreviver. E aí eu acabei aproveitando o fato de eu ter participado da fundação da Redpoint no Brasil, da Redpoint Ventures. Então, eu conhecia tanto o fundador da Redpoint, o Jeff Brody, quanto o Matthias Schilling da eVentures. E, em final de 2011, eles me chamaram para ser sócio. Eu não podia, estava super envolvido em Buscapé. Me tornei advisor, me tornei cotista, fiquei próximo. E aí, quando chegou esse momento de 2015, eu passo a fazer parte tempo integral do time da Redpoint, que já tinham 2 outros sócios brasileiros, além dos sócios de fora. Tá? Então, esse é um pouquinho da minha história até a Redpoint. Estou lá desde 2015, full time. É uma delícia. Obviamente, eu só posso investir em qualquer coisa de internet na América Latina via Redpoint Ventures. Eu não posso investir direto em mais nenhuma startup. Então é legal porque te cria algumas disciplinas muito interessantes. E aí eu aprendi a fazer venture, né? Foi um desafio legal. Eu acho que do ponto de vista intelectual tinham 2 desafios. O primeiro era o Buscapé me trouxe uma vida com muito aprendizado, muita descoberta, mas eram vários tons do mesmo tema, né? Comércio eletrônico, um pouco de pagamento, mídia, com muita profundidade. E hoje eu tenho mais latitude, né? Então você está discutindo saúde, depois logística, depois você está discutindo blockchain, depois você vai discutir cybersecurity, o que seja, e assim por diante. Então, ele é muito, muito desafiador intelectualmente. Eu chego exausto, às vezes, tendo aprendido muito. E que também tem que ter algumas práticas interessantes, que a gente pode falar depois. Eu acho que são práticas que vale a pena levar para qualquer tipo de investimento. Bom, venture a gente falou um pouco. Para mim, a melhor definição de venture é investir em uma empresa muito grande, enquanto ela ainda é muito pequena. E não é toda empresa pequena que pode virar uma empresa grande. Basicamente, você precisa de um time muito, muito bom e você precisa de
de algo que crie muita escala. Então, no fundo, Venture Capital não é investimento em tecnologia, é investimento em empresas altamente escaláveis. O problema é que, para você ser altamente escalável, você não consegue sem ter uma base tecnológica muito forte. Então, acaba virando quase um must-have, mas não precisaria ser. Tem dois jeitos de atacar mercado. Nos Estados Unidos, você pode procurar um mercado muito grande e tentar pegar um pedaço desse mercado, ou você pode atacar um mercado menor, que você pode se tornar monopolista, e aí desse mercado você expandir para mercados adjacentes. No Brasil, especificamente, a gente não segue a segunda tese, porque, obviamente, o Brasil já é um mercado menor do que os Estados Unidos, por pelo menos 10 vezes, e às vezes você tentar um mercado que você vai monopolizar para expandir, você pode acabar no nicho. E aí, quando a gente fala de estágio, né, tem um pouco desse gráfico aqui que está na tela, era um pouquinho daquilo que eu estava falando dos degrauzinhos. Eu tentei replicar, isso aqui é do curso de Venture de Berkeley, e eu tentei colocar o Buscapé, na verdade, nesse framework, mas é basicamente as várias validações que acontecem na companhia ao longo da sua vida, à medida que ela vai pulando de um estágio para o outro. Tá? E aí tem uma série de características dessa classe de ativo, né? Então, tem o que o pessoal chama de early stage, então que é seed, série A, série B, growth, já vai B para C e assim por diante. Você tem anjo e aceleradora ali um pouco antes do estágio semente. E, basicamente, você tem aí você tem todo mundo muito alinhado o que é o risco em cada estágio. Obviamente, não é preto e branco, mas com o olho treinado, depois de fazer isso um tempo, você consegue olhar e falar assim, pô, calma aí, essa empresa aqui, ela ainda tem alguns riscos que tem cara de seed, né? Não tem cara de série A. E para quem quiser, eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais disso também. Vocês viram que eu estou tentando jogar um monte de drops para vocês depois me bombardearem de pergunta, né? Outra coisa interessante em Venture Capital, eu guardo esses quadros aqui e eu acho que eles são bem curiosos, é que existe muito seleção adversa. E seleção adversa, na verdade, ela, às vezes, ela não é tão óbvia. Então, vou dar um exemplo muito claro de seleção adversa. Quando a gente começou a discutir o projeto do Cubo com o Itaú, a ideia original do Itaú era, pô, e a gente vai ter participação nessas empresas? A gente falou, não, de jeito nenhum. Ele falou, pô, mas eu vou oferecer tanta coisa bacana, eu acho que nesse estágio a startup... Ele falou, acho que nesse estágio a grande maioria das startups me daria uma participação, sem dúvida nenhuma. A grande maioria daria. Mas as que não dariam é justamente as que você queria. Porque um cara que está bolando, você quer estar próximo do ambiente de inovação, você quer entender o que está acontecendo em fintech, você quer descobrir o cara o próximo no bank, o cara que pode te dar dor de cabeça. Se esse cara é o cara que vai te dar dor de cabeça, ele é muito bom. Se esse cara topar te dar equity para o Itaú só porque você deu espaço fixo e conexão, o espaço físico, desculpa, esse cara nem é tão bom. Então, assim, o cara bom, ele não vai entrar no teu programa de qualquer forma. Então, é muito melhor você ter um ambiente onde você não cria essa seleção adversa. Em Venture Capital, quanto mais cedo, mais seleção adversa existe. Então, vou dar um exemplo do nosso dia a dia. A gente recebe pitch de empreendedor no Vale do Silício. Não, eu não preciso olhar o deck. Eu não preciso abrir o e-mail. Startup no Vale do Silício mandando um pitch para mim. Não, esquece. Por quê? Pô, tem 600 fundos de venture. Tem liquidez no mercado que não acaba mais. Quantos nãos esse cara tomou para encontrar eu, fulaninho qualquer, no LinkedIn e me mandar um pitch? Mas é óbvio que tem seleção diversa, que eu estou pegando o fim da feira. Né? Então, quanto mais cedo, mais seleção adversa. Quanto mais para frente, menos. Posso depois dar outras dicas. Isso gera muita dispersão de retorno, obviamente. Então, você pega os grandes nomes lá de fora, Sequoia e outros. Ele tem uma reputação tão boa que ele pega sempre o começo da feira. Então, ele sempre pega os melhores founders. Como ele pega os melhores founders, ele tem o melhor retorno. Como ele tem o melhor retorno, ele pega os melhores founders do próximo vintage e assim por diante. Então, os retornos de Venture Capital, a dispersão de retorno é a maior comparada a qualquer outra classe de ativo. Tá? Então, eu tenho um gráfico, deixa eu ver se aqui, ó.
Então, isso aqui é um vintage real. Tá? Então, se você pega a dispersão desse vintage, os melhores foram lá e deram 8 vezes o dinheiro, depois 6 vezes o dinheiro, depois 4 vezes o dinheiro. A média deu 1,2 o dinheiro, 1,3, e boa parte ficou abaixo do capital investido. Tá? Então, eu já faço uma intervenção, Romero. Isso que é sugerido. Algum amigo procurou... Vou convidar todo mundo para um vinho. Eu também abri para comemorar esse dia especial. Algum amigo convidou para investir numa startup. Eu, como pessoa física, qual a probabilidade de dar certo? É parecido com uma roleta, é 1 em 36, é parecido com a Loto, 1 em 200 milhões. Porque a gente já tá vendo que tem uma engenharia aí, uma tecnologia por trás da análise das empresas. Sem dúvida. Eu acho o seguinte, eu acho que depende do teu propósito com aquele investimento, né? Então, é um setor que você quer aprender, que você quer estar mais perto. Então, você pode ter outras motivações. Então, é um setor de impacto, né? Se não for, mesmo que seja um setor de impacto, você quer um negócio que tenha grande impacto, não pequeno impacto, né? Mas eu tentaria entender o seguinte, por que esse cara está falando comigo? Quem sou eu na fila do pão? Então, os bons investidores anjo que eu conheço, eles têm 2 características. Primeiro, eles são quase que em tempo integral. E eles fazem muitos investimentos. Segundo, eles se especializam. Tá? Então, vou dar exemplo. Uma família brasileira muito ligada à logística. Pô, investimento anjo na área de logística fazem direto, um atrás do outro. Eu conheço disso. Pô, agora, em saúde, em fintech, não sei o quê, pô, eu aloco com o gestor. Ou não. Ou eu monto o meu family office, uma unidade, para ficar olhando vários deals. Mas it's a numbers game. A gente olha mais de 2.000 oportunidades por ano e investe na média em 5. 2.000 para 5. Tá? Assim, absurdo. Eu não posso me dar o luxo de não ter cobertura. A gente tem 80% de cobertura. Ou seja, de você pegar de todos os investimentos nos setores que a gente faz num ano, a gente falou com 80% deles. A gente não investiu, óbvio. A gente investiu em 5, 6, mas de todo mundo que recebeu investimento, a gente olhou todo mundo. Então, eu brinco, tem uma analogia com isso aqui. Né? Você nunca tomou vinho, você não vai reconhecer muito menos a diferença, né, de um Cabernet para um Shiraz quanto de um Bordeaux ou de um vinho Almaden. Desculpa, mas é verdade. Você precisa experimentar muito vinho para separar o que é bom do que é ruim. Tá? Então, para você ter uma ideia, e tem um jogo estatístico. Para você ter uma ideia, quando a gente roda estatística nessas fases aqui, para eu montar um fundo de série A, eu preciso de pelo menos 20 investimentos em série A. Tá? Menos de 20, o meu N da amostra é muito pequeno e como o vol é alto, eu não estou com um portfólio saudável. Quando eu vou para seed, eu preciso de pelo menos 40. Quando eu vou para anjo, eu preciso de 70, 80. Então, a melhor tática que existe até hoje para anjo ainda é o spray and pray. Então, você precisa ter disciplina. Você precisa falar, bom, eu vou fazer cheques de até X mil dólares, né? Eu vou procurar empresas nesse estágio, eu vou procurar nesses setores. Se você fizer solto, você corre um grande risco de se machucar. Então, minha dica é, pulveriza, tenta entender por que o cara chegou até você, tenta se diferenciar, né? E tenha disciplina. Bota a tua estratégia em jogo com uma disciplina por trás. Toda vez que eu fugi da minha disciplina, então eu lembro, vários amigos investiram fora, me deram acesso, tinha Venrock investindo, eu ia conseguir subscrever ações, metade do preço da Venrock, ajudar a trazer o app para o Brasil. E foi um puta sucesso o app no começo. Falei, vou pôr muito mais, isso aqui não tem erro. Pus literalmente 10 vezes o que era a minha alocação de anjo. Era aquele Lulu, não sei se vocês lembram, que era um app que as mulheres faziam rating de homem, que nem era focado na demografia do Brasil. Era focado na demografia no mundo inteiro é teenager, 15 anos. No Brasil emplacou 25, 30 anos, sei lá por quê. Aí aconteceu, explodiu, e foi aquele sucesso, porque o que aconteceu foi um monte de meninas começaram a dar rating num monte de homem, os caras não queriam aparecer, começaram a entrar no Facebook e mudar o sexo para sexo feminino. O Facebook olhou aquilo e falou, cara,
Se mudar dados da minha plataforma, não vale para nada. Corta o app. O app morreu do dia para a noite. Eu nunca perdi tanto dinheiro tão rápido. Então, enfim, tenha disciplina. Mais perguntas? Fazer uma pausa, a gente muda de tema um pouco. Pergunta, dinossauro. A gente já ouviu falar de unicórnio e de camelo. Apareceu um dinossauro aí. Por quê? Boa, boa. É um dragão. Tem dois bichos místicos que falam, né? É o unicórnio, que é a startup que vale 1 bi, ainda privada, que não era comum, né? Porque quando a origem da Nasdaq até foi justamente permitir IPOs pequenos, baratos, no começo da indústria de tecnologia. E outro dragão, o dragão é o fundo, o dragão é o investimento do fundo que retorna o fundo inteiro. Então eu vou lá e invisto na Gympass no comecinho, invisto na Acredita, sei lá qual empresa, e o fundo é de 100 milhões de dólares. Não importa quanto eu pus na Gympass, posso ter colocado 100 mil dólares, 1 milhão de dólares. O meu lucro com a operação é 100 milhões de dólares. Então ele foi um dragão para mim, ele devolveu o fundo inteiro numa só. E aí todo o resto, todos os outros 20 e tantos investimentos é lucro. Por isso, tem uma explicação. Então esses aqui é tudo dragão. E é muito comum, os melhores fundos do mundo, eles costumam ter 1 a 2 investimentos em todo vintage que retornam o fundo inteiro. Então se ele tem 2 investimentos que retornam o fundo inteiro, ele já começa de 2 vezes o teu dinheiro. Bom, fun fact, 7 das 10 maiores empresas do mundo passaram pelas escadinhas que eu falei, estágio por estágio, né? Já há bastante tempo. Tem aqui alguma comparação de venture capital no Brasil, no resto do mundo. A gente pode até falar um pouquinho disso, mas acho que a gente podia falar um pouquinho trazer um pouquinho para o momento atual. A gente tem aí mais alguns minutos antes da gente começar a bater papo. Então, como está, acho que hoje um pouco o mundo de tecnologia, e a gente pode falar de Covid. Esse gráfico aqui, acho que é um gráfico... Está em 2, o gráfico já mostra. Bom, valor de todos os mercados públicos hoje está concentradíssimo em tecnologia. Né? Então, se você pegar em 9 anos, né, você vê as empresas listadas nos Estados Unidos, quem eram, você tinha 4 nomes de tecnologia, e hoje quem são, né, e o tamanho das empresas de tecnologia. Mesma coisa acontecendo na China, tá? Não é um comportamento específico americano. Tá? E, por incrível que pareça, isso foi acelerado com o Covid, com a crise. Né? Então, a gente tem aqui de janeiro até uma semana atrás, a gente tem aqui Amazon, Microsoft, Apple, Facebook, a Nasdaq como um todo. Então, você tem Nasdaq em mais 10 ali, 13, próximo do Facebook. Amazon mais 56% no ano. Enquanto nesse momento que eu tirei a foto, o S&P estava em menos 3, S&P sem tech em menos 8, Dow Jones em menos 9. E esse movimento aconteceu across the board. Né? Se você pensar, mesmo companhias que não têm uma correlação negativa direta com o Covid, mas são de tecnologia, tiveram apreciação de valor nesse período. Tá? E isso acontece muito, na minha opinião, porque a crise acaba causando um gatilho de mudança de comportamento muito grande. Então, no nosso portfólio, a gente tem empresas que estão numa situação mais sofrida. Imagina que a Viajanet vendia 1,5 bi por ano. Ela está vendendo 0, próximo de 0. O próprio Gympass, super bem posicionado, talvez um dos cases mais legais de expansão de uma empresa brasileira. Está na Europa toda, está nos Estados Unidos, foi para a América Latina. Pô, as academias estão fechadas, com certeza ele está sofrendo. Mas ele rapidamente se transformou. Ele pegou na assinatura dele, colocou saúde mental, colocou personal trainer fazendo videoaula, colocou uma série de dicas, trouxe um monte de serviços para assinatura. Ele foi mais rápido que as grandes redes. E com certeza ele foi mais rápido que a academia de bairro.
acabou o Covid, ele vai ganhar market share. Ele pode até sofrer na receita, mas ele ganha market share. O que mais impulsionava a Buscapé e Mercado Livre e outros, na época, nos últimos 20 anos, foram as várias crises no Brasil. Porque vinha a crise, a receita cai e acaba fazendo um J, depois ela volta com força. Mas o uso explode. Aquele pai de família que pegava o bônus, o 13º, ia para o shopping e voltava correndo com uma TV nova da Casas Bahia para poder assistir o jogo do Timão, na crise ele não faz isso. Ele resolve parar e comparar preço. Então, são grandes catalisadores de mudança cultural, tanto em quem sofre, quanto em quem parece neutro. Então, software. Software parece neutro, mas não é verdade. Um monte de CEO sabe que não vai subir top line. Então, é o ano de eu ficar mais eficiente. Deixa eu pegar aquele projeto que eu tinha de pegar um SaaS baratinho e tirar essa minha dependência de Oracle, de IBM, que está me custando não sei quantos milhões por ano. Agora vai ser aquele SaaS de 10 mil por mês, que eu não ia parar para fazer isso quando eu estava crescendo 30% ao ano, mas não vai vir top line, deixa eu mexer em eficiência. Né? E, obviamente, do outro lado, você tem quem se beneficia. Né? E aí você tem alguns candidatos naturais, e-commerce, saúde, tudo que envolvia, tudo que resolve problema de locomoção em distância. Né? Então, tecnologia para vídeo e para áudio está bombando. Enfim, cadeias de manufatura local, se alguém consegue trazer uma cadeia de manufatura mais próxima, e assim por diante. Então, isso é um cenário que não deve mudar, tá? na minha visão. E no Brasil, na verdade, a gente tem um problema só mais sério, para a gente não ver o mesmo comportamento. Né? Então, quando a gente pega aqui as maiores do Brasil, não dá para pintar nenhuma de vermelho ainda, aqui na Bovespa, claro, né? Porque a gente já tem aqui bons contenders aqui, bons desafiantes para entrar nesse ranking, mas a gente tem uma escassez de ativo. Né? A gente tem muito pouco ativo de tecnologia e a gente tem muita ineficiência, que é, na verdade, gasolina para a tecnologia funcionar no mercado. Então, isso traz muito potencial. Tá? Isso aqui é legal também, para dar uma ideia de como esse movimento é rápido. O CEO da Microsoft, ele fala que, na verdade, o Bill Gates acho que falou isso. Ele fala que a tecnologia demora muito mais para chegar do que as pessoas esperam. Mas quando chega, ela chega de uma forma muito mais rápida e violenta do que as pessoas imaginavam. E eu espero que a gente esteja um pouco nesse ponto de inflexão. Então, nessa barrinha... Oi, gente, alguém quer fazer uma pergunta? Não. Eu não vi se... Acho que não, eu vou dar um chat. Mas aqui nessa barrinha cinza é o volume de investimento em venture capital no Brasil. E aqui, cada vez que alguém está cezinho, depois eu preciso melhorar esse quadro, mas cada vez que alguém está cezinho é porque ele ganhou o status de unicórnio ou teve uma saída. Tá? Então, Móvel virou unicórnio, a Ascent foi comprada por 1,8 bi, né? 99 foi comprado por 1 bi, Nubank virou unicórnio, Quinto Andar, Wildlife e assim por diante. E quando alguém... Aqui, Buscapé foi comprado lá atrás em 2009. E aqui, quando alguém está apagadinho, é quando foi fundada a empresa. Então, você vê que o vintage está ficando mais curto, né, para ele, o holding period. Então, você pega empresas como a Cent, foram 8 anos, de 0 a 1,8 bi de dólar. Né? Nubank, tá? O projeto começou antes, já tinham discussões e tal. A data que eles consideram oficial, 2013, ok. 2013 para 2018, 5, 6 anos. Então, esse tempo tem encurtado em alguns casos. Tá? Aqui os unicórnios que a gente tem no Brasil hoje, né, considerados, cada um faz a conta de um jeito, mas a gente conta 13 unicórnios. E, ao mesmo tempo, tem muito potencial para crescer. Então, o pessoal fala, pô, vai acabar essa história. Eu odeio essa palavra unicórnio e a gente pode discutir isso porque daqui a pouco. Mas vai acabar em empresas de tecnologia muito com muito protagonismo no Brasil. Eu não vejo motivo. Tem escassez na bolsa, tem ineficiência para caramba e o mercado é grande. Então, a gente hoje é o 4º maior mercado online do mundo. São mais de 130 milhões de pessoas conectadas always on. Você compara, só tem Índia, China e Estados Unidos maior do que a gente. Não tem nenhum outro mercado que tem 130 pessoas conectadas o tempo todo, que falam a mesma língua, que tem embaixo do mesmo mapa civil, etc. Né? Uma economia grande.
e o Tá ecossistema falando isso, Romero, eu tô lembrando de uma conversa que eu tive com um cara de uma empresa grande de telefone, de devices, e eu vi que o Zé Nigri tá aqui, né? Ele falou, Joseph, tem ideia qual que é o metro quadrado mais caro do mundo? Eu falei, sei lá, Champs-Élysées. Nigri, qual que é o metro quadrado mais caro do mundo? Pô, essa pergunta deve ter algum trick aí atrás, Tem um mas... trick, mas fala no real estate, né? Assim. Eu acho que você tem Londres ali, Singapura, coisas assim. É. Romero, deixa eu ver se a resposta que você vai dar é a mesma que o cara me contou lá nesse dia que eu tava tomando um uísque com ele. eu não sei, cara. Eu não tenho ideia desse O metro trick. quadrado mais caro do mundo é a tela do seu celular. A hora que vem uma Sim. notificação e você está olhando para ela, e você faz uma compra ou você está dando audiência para o Facebook, para o Google, para o Instagram, que é do Facebook, para o WhatsApp, etc. Esse é o metro quadrado mais caro do mundo. Anunciar ali, Caro, está certo. eu achei interessante. Não pensaria nisso. Eu costumava brincar, eu falava, a maior prova de amor que um usuário pode ter pelo teu aplicativo, isso já faz tempo, né? Mas é quando ele pega o Candy Crush Saga e move para a segunda tela e põe o seu na primeira tela. Aí você... Boa. Bom, e aqui a gente falou um pouco de mercado, tá? Tem aqui um pouco de red point, mas eu acho que a gente pode deixar para as perguntas, tá? Nosso portfólio é um portfólio diversificado, tem bastante coisa legal. Como eu disse no começo, a ideia é não ser focado em um segmento, todo mundo tem muita vontade de estar envolvido em diferentes histórias, em diferentes setores, e você não sabe onde a tecnologia vai estar, né? Então, a gente não tinha nada de mobilidade no fundo 1, a gente tem 3 empresas de mobilidade no fundo 2, a gente tem 2 de real estate, 2 PropTechs, né? E assim vai. Tá? Case sucesso, a gente, o fundo 1 tá performando legal, então, para vocês terem uma ideia de como funciona métricas, tá? Isso é informação confidencial, mas pode ficar para o grupo, não tem problema. Então, no fundo, nosso primeiro fundo era um fundo de 340, né? Você faz suas apostas, 1/3 vai dar errado, 1/3 vai andar de lado, 1/3 vai dar muito certo. 1/3 que dá errado é pouco dinheiro, porque você só investe o primeiro cheque. Em quem dá certo, você faz investimentos adicionais, estão aqui inclusos aqui. As empresas valorizam e você entrega um retorno 4 vezes maior para o teu cotista. Então, nosso fundo 1 está aí com uma TIR de 30%. Eu acho que isso é final do ano passado. Não, desculpa, final do primeiro carro. E aí um pouco de mundo pós-Covid, que eu acho que é uma discussão gostosa de ter, né? A gente estava ali, eu e o Ítalo, esquentando, o Ítalo veio me aquecer um pouquinho ali, foi bom. Eu não acho que as coisas vão mudar, vão ser diferentes, completamente diferentes. Eu acho que vão acelerar tendências que iriam acontecer. Eu acho que, em geral, eu acredito, como otimista, que a gente vai resgatar algumas relações que a gente perdeu ao longo das últimas 4, 5 décadas. Então, um jeito que eu gosto de olhar, eu até escrevi um artigo disso na HSM do último mês, mas se você pensar o jeito que a gente se relaciona entre seres humanos, né, entre a espécie, interespécie com o planeta e com os objetos, eu acho que a gente pode ser extremamente otimista ou extremamente pessimista. Eu pego o lado mais otimista de todos eles. Então, eu acho que o mundo pode subir seus muros, diminuir a globalização, e acho que um pouco disso vai realmente acontecer, mas ele também pode se tornar mais próximo e mais local. Então, acho que o sentimento... Eu aposto um pouco no segundo como uma oportunidade. Eu acho que o slow food vai estender para o slow almost everything, no sentido de que as pessoas vão apreciar desde um artesanato até... Não estou dizendo que é um negócio grande para investir, mas acho que é um comportamento.
até um restaurante de bairro, o cozinhar em casa de novo. Então, acho que para uma série de coisas o local vai voltar a ter uma importância grande. Eu acho, em detrimento das coisas que são extremamente pasteurizadas nesse sentido. Eu acho que a gente tende a resgatar um pouco essa relação com o planeta. Não acho que porque acabou a pandemia... Óbvio, todo mundo vai ter uma fase de indulge myself, então deixa eu pegar um avião, viajar, deixa eu me dar um presente de luxo, deixa tudo isso, mas eu acho que, passado qualquer saudade disso, a gente vai ter uma relação um pouco mais harmoniosa com o planeta, a gente vai dar mais valor para estar perto da natureza, e eu acho que isso vai ser relevante para uma série de negócios. E eu acho que também o minimalismo tende a ganhar mais espaço frente à futilidade. E a geração mais nova também traz esse comportamento, né? Então, acho que isso causa uma série de impactos. Tem os impactos diretos, que a gente falou um pouco. Então, saúde, óbvio. Saúde era óbvio que ia chegar um ponto em que saúde ia ficar cada vez mais relevante. Ela já, ano após ano, representa mais do PIB de qualquer país. E à medida que a gente envelhece e a expectativa de vida aumenta, iria, obviamente, ocupar mais espaço da nossa carteira. E-commerce, que eu falei, vai voltar a ser sexy, né? E-commerce foi muito sexy até 2010, 2011. Depois e-commerce parecia que pegou, sei lá, sarampo, catapora, Covid, ninguém queria chegar perto. Vai ficar sexy de novo. Qualquer resolução de distância, então, eu acho que as tecnologias vão evoluir muito de videoconferência. Você pega hoje, é surreal, eu tinha que pegar direto um avião para fazer um in and out em Washington, para sentar na frente de um LP, de um cotista importante, com o único propósito dele ver que eu considerava ele importante. Isso não faz sentido nenhum, né? É um desperdício. E muita coisa vai ter que ser reinventada, né? Algumas cadeias de manufatura vão ser reinventadas, até por motivos estratégicos. Eu acho que os Estados Unidos não vai deixar, vai diminuir a dependência de China, não vai deixar a fonte de matéria-prima de fármacos toda na Índia, etc, etc. Turismo, eventos também vai ter que ser reinventado. Acho que vai ter muita oportunidade disso no pós-Covid. É uma aposta difícil de fazer agora, simplesmente porque você... quer dizer, é bold, você pode fazer, mas eu não consigo. Eu preciso entender um pouquinho mais como vai ser esse comportamento para tentar entender um pouco o que vai ser inventado nisso. E aí tem os indiretos, que são, eu acho, que surgem por causa daquele comportamento que eu estava comentando, das pessoas estarem mais próximas, estarem mais humanas, estarem mais próximas da natureza e um pouco mais desapegadas de objetos. Então, eu acho que mobilidade, micromobilidade vai ganhar muito peso, reciclagem em geral e preocupações com cadeias e pós-consumo, né? A cadeia de suprimento, a gente vai entender que ela não termina quando a gente joga a embalagem no lixo. Eu acho que economia circular, tem modelos de economia circular ligados a e-commerce, então, sem querer ficar fazendo jabá, mas você pega a moda. Moda é hoje a segunda indústria que mais polui no mundo. Tem problema de trabalho escravo, tem problema de trabalho infantil. E hoje você tem uma roupa, ela é usada no mundo, uma roupa é usada em média 7 vezes. Então, se é a segunda indústria que mais polui, você tem uma cadeia extremamente ineficiente e o produto é usado na média 7 vezes. No período de 12 meses do ano, uma pessoa usa só 30% do guarda-roupa, mesmo passando por todas as estações. Pô, não faz sentido. Você precisa, de alguma forma, reinventar isso, né? E aí você tem um comportamental de gerações mais novas que não estão preocupadas com marca, querem usar preto, branco, sei lá que cor todo dia, e assim por diante, né? Um movimento mais Steve Jobs de moda, para desespero de quem curte moda. E acho que é a mesma coisa em vários setores. Então, outro dia eu descobri uma estatística também, uma furadeira, que também não é algo fácil de produzir, que também, eu não posso dizer que é um bem durável, mas está longe de ser, né, algo descartável.
A vida de uma furadeira, ela gira 14 minutos. Na média, todas as furadeiras do mundo, quando você divide o número de horas que elas foram usadas, minutos, pelo número de furadeiras, dá 14 minutos. Quer dizer, 14 minutos no ano. na vida. Na Na vida de uma peça, de uma furadeira. De uma furadeira, da caixa, quando ela sai da caixa. Aqui no Brasil até o dia que ela tem um morre. aplicativo de compartilhamento dessas coisas de carro. É óbvio que é um mercado minúsculo, né? Tal, mas para pensar, tem alguma coisa errada, né? Não faz sentido. Não é um, sabe, tem um motor elétrico lá dentro, tem plástico, tem broca, tem cabo. 14 minutos. Tem um monte de gente que tem furadeira e nunca usou. Eu tenho furadeira e nunca usei a minha furadeira. Eu tô atrapalhando essa estatística. Só não vou ligar ela para rodar mais de 14 minutos hoje, senão a gente atrapalha mais as coisas. Mas eu acredito muito nisso. Eu acho que não vão ter mudanças radicais, concordo com o Ítalo. E eu acho que essas mudanças, a gente já estava, de certa forma, caminhando para isso. Acho que elas vão ser um pouco aceleradas. Tá? Eu acho que, além de modelos de negócio, eu acho que a gente vai ver cidades sendo redesenhadas, né? Eu acho que estrutura de organizações vão ser redesenhadas. Tem muito tipo de organização que vai poder funcionar realmente distribuída em diferentes lugares. Tem aí para a gente discutir, né? A Vila XP fazendo uma boa provocação. Enfim, eu acho que muita coisa interessante pode surgir desse momento de dor. E, com isso, tem um monte de quadro de apoio para a gente falar de um monte de coisa aqui. Queria agradecer vocês pelo tempo. Consegui segurar um pouquinho de vocês para não irem lá para o Ray Dalio, por pelo menos 33 minutos. Fantástico. Quem está vendo o Ray Dalio, na minha humilde opinião, está perdendo muito. Ainda bem que a gente está gravando para o resto do grupo. Foi animal. Eu vou fazer a primeira pergunta e depois a gente segue aqui a lista. Vocês estão captando? Se a gente quiser colocar dinheiro na tua mão para você fazer esses investimentos, pode ser agora ou precisamos esperar o próximo fundo? Como é que tá? Boa, Zé. O fundo... Não, a gente não está captando agora. A gente estava planejando começar a captar no final do ano. A gente deve antecipar, porque teve demanda, surpreendentemente. Não é fácil, não era fácil, pelo menos, levantar dinheiro para venture capital no Brasil, porque mas você vai entregar 30% de tira anual, você competia com um investimento sem risco, com liquidez imediata, que te paga 15%, né? Então, acho que uma combinação de coisas. Eu acho que o Covid ajudou, o macroeconômico, com juros de 2,25, ajudou, a digitalização do CPF, que eu comentei no começo, ajudou. Então, a gente tem visto... É curioso, o telefone tocar e, às vezes, não é nem investidor qualificado, é pessoa, sei lá, dá para colocar R$1.000 no fundo. Então, a gente deve fazer, começar a captar para o fundo 3 no segundo semestre. Os fundos de venture, normalmente, eles captam os compromissos, eles fecham e aí eles começam a investir. Então, ao contrário de fundo de ação, que o fundo começa a investir na hora que ele está grande, que o gestor sente que ele chegou num tamanho bom, que vai perder agilidade, vai lá e fecha, venture costuma ser diferente, até porque eu defino muito bem o que é a família de companhias de cada um dos vintages, dos fundos. Né? Então, segundo semestre, a gente deve começar um fundo novo. Eu pingo no grupo, quem tiver interesse em conversar mais, vai ser um prazer. Tá? E deve ter diferentes estruturas. O fundo 2 a gente inovou, a gente foi o primeiro fundo de venture capital a distribuir no varejo. Então, a gente colocou na prateleira da XP e do Itaú. E a partir de R$150 mil, alguém podia brincar de investir em venture capital. Normalmente, os cheques são de $1, né? $1 milhão. Vou parar de gravar agora para a gente ir para a parte